A maioria dos que ingressam na maçonaria o faz por pura vaidade. Quando alguém manifesta o desejo e recebe o convite para fazer parte da ordem, os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade preconizados pela organização não são a principal motivação do futuro aprendiz que adentra os portões maçônicos. Ele quer ingressar na sociedade secreta, seduzido principalmente pela ideia de que todo maçom torna-se rico à proporção que evolui dentro da maçonaria, ou no afã de conquistar uma posição social que por suas próprias forças talvez não alcançaria. Mas o noviço quer também ostentar o ser reconhecido como um maçom e poder se comunicar com os outros membros da fraternidade através dos gestos, símbolos, toques, palavras, letras e sinais que só eles reconhecem, acreditando piamente que agora, depois dos rituais e pactos, tornar-se-á uma pessoa melhor e mais evoluída que os não iniciados, chamados por eles de profanos. Então, com o tempo, o aprendiz, obedecendo sem questionar, terá, quem sabe, um mandato político e mérito ou um cargo imerecido em alguma empresa ou governo. O homem mau, o homem iníquo, tem boca pervertida, acena com os olhos, fala com os pés e faz sinais com os dedos. Provérbios 6, 12 e 13. O que o aprendiz não sabe é que dentro da ordem dos antigos pedreiros, muitos não passam do terceiro grau e vivem toda a sua existência como meros capachos dos graus mais elevados, designados muitas vezes a executar manobras escusas dentro de seu perímetro de influência a fim de satisfazer alguma demanda da instituição. Como a organização, além de secular, é também muito influente e articulada, possuindo membros em praticamente todos os setores de uma sociedade, as tais manobras escusas são acobertadas uns pelos outros, pois por suas próprias vidas juram lealdade aos interesses maçônicos sem que seus nomes sejam jamais arrolados em quaisquer crimes. Ou seja, os ilícitos praticados pela organização ficam como que invisíveis à justiça, pois muitos membros do judiciário também fazem parte da ordem e o pacto de obediência não os deixa incriminar seus irmãos. A menos que seja do interesse da própria instituição a eliminação de determinado maçom. Então vão manobrar e articular contra ele, tudo com muita discrição e sem alardes. Esta sociedade secreta promove assédio moral a membros que estejam criando problemas ou na iminência de abandonar a fraternidade. Mas este assédio moral não se restringe apenas a maçons rebeldes, mas também a qualquer um que, de alguma forma, atrapalhe planos da maçonaria ou fale contra ela. Se alguém se opõe à ordem, falando mal ou se tornando um problema de fato, esta pessoa será alvo das mais variadas formas e graus de calúnia e perseguição, orquestradas a portas fechadas por seus integrantes, a fim de desacreditar e ridicularizar o indivíduo perante a sociedade, no caso de um jornalista, por exemplo. São mestres em espalhar boatos difamatórios para constranger e humilhar o alvo, para eliminar ou afetar psicologicamente alguém. Uma tática muito usada é insinuar em público que o tal indivíduo é gay, lésbica ou pedófilo, numa tentativa de desestabilizá-lo emocionalmente, tudo como parte do assédio moral de que são especialistas. A estratégia é, de fato, desconstruir moralmente o desafeto da ordem, expondo-o também a escândalos que atingirão sua honra e denegrirão sua imagem. Para tanto, usarão muitas vezes provas forjadas e testemunhas compradas. Diante das tentativas para tirar alguém do sério, um possível ato de desequilíbrio será usado contra a própria vítima. A intenção é que, em meio aos escândalos, o próprio alvo se afunde em depressão, bebida, remédios
e já com um diagnóstico de transtorno mental expedido por um médico maçom, ser confinado definitivamente em um manicômio fétido, se antes disso, claro, a pobre pessoa não recorrer ao suicídio. Podem transformar a vida de alguém em um inferno por anos a fio, se for preciso. Verificou-se que 80% dos suicídios tiveram muito a ver com a insônia, tristeza e depressão causada por esses assédios. Se nada disso der certo, eles partem para vias mais diretas e na mesma proporção discretas. Eles se apoiam no lema de que os fins justificam os meios, ou seja, qualquer manobra será lícita se for empregada para resguardar os interesses da instituição e de seus intentos nefastos. Geralmente, as investidas difamatórias são iniciadas pelo maçom mais próximo à vítima ou que tenha acesso a ela. Utilizam-se de aparelhos eletrônicos para escutar conversas de longe, gravar seus telefonemas, monitorar seus horários. Entram em sua casa, instalam câmeras e escutas, roubam documentos e objetos pessoais, matam seu animal de estimação, depredam sua propriedade, sabotam seu carro. Impedem sua passagem no trânsito, que atrasam de diversas formas, impedem sua promoção no trabalho, somem com suas notas na faculdade, perseguem pessoas a pé, de carro, nas conduções, nas ruas e em casa. Usam música de massa e de baixo nível para fazer barulho e incomodar um inimigo da fraternidade. Presidente Michel Temer, abandone a maçonaria, abandone o satanismo. Uma quadrilha global de mafiosos inescrupulosos que sempre esteve no poder, não os milhares de pagantes inocentes que ostentam risonhos seus títulos e supostos graus. Estes são os manipulados pelo medo, ameaças e pelas mentiras de uma seita-clube onde uma minoria de escolhidos é que tem acesso aos supostos segredos. Em suas fantasias e aventais, insinuam que não são, reunidos com os mesmos objetivos de exploração e dominação a todo custo, tudo sob o pretexto e disfarce de liberdade, igualdade e fraternidade. Mendigos da fé pública e da tolerante sociedade. Assim, vão fazendo seus convites não ao operário, mas àqueles que consideram importantes para seus propósitos escusos. Infiltram-se então na política, na religião, na justiça, na alta sociedade, nas forças armadas, onde considerarem pontos-chaves para o poder. Esta instituição segue à risca os protocolos dos sábios de Sião. Logo no início dos protocolos, lê-se o seguinte: é preciso ter em vista que os homens de maus instintos são mais numerosos que os de bons instintos. Por isso se obtém melhores resultados governando os homens pela violência e terror do que com discussões acadêmicas. Cada homem aspira ao poder. Cada qual, se pudesse, se tornaria ditador. Ao mesmo tempo, poucos são os que não estão prontos a sacrificar seu próprio bem em prol do bem comum. E, ao contrário do que se diz, não é tão difícil ingressar na ordem maçônica, apadrinhado ou não. Não há todo esse cuidado que se imagina. Entra quem recebe o convite ou pede. Neste caso, se eles simpatizam ou o perfil do candidato se encaixa nos interesses e padrões da loja, a admissão é quase certa. Levam em conta a situação financeira e social do interessado. Se recusado em uma loja tradicional, um aspirante a maçom pode procurar uma loja espúria e se inscrever. Tendo emprego e salário para pagar as mensalidades, quase sempre entra. Depois de algum tempo, legalizando sua situação nas potências regulares e sem criar problemas, vai ficando. Uma vez como membro regular, o maçom vai jurar obedecer. É a lei do silêncio sobre tudo o que conversa e escuta nas reuniões. Se trair, morre. Suicidam ou acidentam. Vai cuspir na cruz depois do 17º grau
se ajoelhar e adorar o deus Jabulon e outros, deitar em caixão e assinar com sangue. Tais rituais dependem da loja e seus componentes. Algumas lojas não fazem quase nada de sinistro, exceto pelo bode Baphomet. Dentro de certas lojas, é costume existir subseitas ou ordens paramaçônicas voltadas para assuntos específicos que vão desde satanismo, capitalismo selvagem, crime organizado, vinganças e punições, planejamentos diversos sobre territórios, governo, polícia, política e até rebeliões. Por vezes, associa-se com facções criminosas, além de possuir também agentes para drogar, envenenar, realizar assaltos e assassinatos. Uma quadrilha extremamente cruel, danosa e perigosa para a sociedade. Esses são alguns dos belos e famosos segredos maçônicos, sem falar das licitações fraudulentas e da cultura da propina, costumes que em público condenam, mas que entre eles é prática normal. Manobras secretas como o punhal silencioso e o tratamento de luva branca também são empregadas contra pessoas. Um maçom vê as demais pessoas como gado, massa de manobra. Dizem que somos profanos, não iniciados, inferiores, liderados. É o que ensinam nas lojas. Segundo a teoria da inversão, Jeová é apresentado como o mal e Lúcifer como o bem. Tal teoria norteia os ideários de boa parte da maçonaria. Por isso adoram Lúcifer, pregando que ele é quem fez ou faz o bem, e Jeová como quem escraviza, proíbe e impede o desenvolvimento humano. No ritual do esquadro e compasso, a seguinte sentença em latim é pronunciada pelos membros. Lúcifer já está dentro de você, Jabulon espera por você. Cada sociedade secreta é um braço de uma organização ainda maior e todas elas praticam manobras e rituais similares ou idênticos aos relatados aqui. O objetivo final seria trazer o império de Satanás, entronizando para isso um líder mundial, o qual mais tarde se revelará o Anticristo. Canal Oculto Revelado. Assista nossos vídeos no YouTube. A Casa dos Profetas Profanos. Adquira pelo site ou diretamente com a gente por meio de nossa página no Facebook. Canal Oculto Revelado. Curta nossa página no Facebook.